Fala galera do sétimo ano A, sétimo ano B, aqui é a professora Aline falando. Nós vamos conversar sobre os artrópodes, vamos compreender, saber como eles estão classificados e também as suas características morfológicas e fisiológicas também, ok? Olha só, de inicial nós temos que entender que artro, significado da palavra artrópode, artro, quer dizer articulado e podes quer dizer pés. Então, esses animais são caracterizados como animais que possuem os pés articulados para sua locomoção, ok? Então, passando adiante, nós iniciamos com o primeiro representante dos artrópodes a ser mencionado aqui nos slides, tá? Os artrópodes, eles são animais, vão ter um exoesqueleto, ou seja, eles vão ter um esqueleto externo, fora do corpo, tá certo, pessoal? Inclusive um exoesqueleto, o qual vai ser bastante resistente, em que nós vamos conversar quais são as estruturas que constituem aí esse exoesqueleto. Terão apêndices, tá certo? Os apêndices articulados aí, ok? Então, nas características gerais, nós temos aqui artrópodes, patas articuladas, locomoção bastante eficiente, captura do alimento aqui e também terão a defesa, ok? Mais adiante nós temos, ó, são os animais mais abundantes do planeta, tá certo? Existem várias espécies, inúmeras espécies aqui de artrópodes. Nós temos também, tá, com a grande variedade de formas, coloração, formato das patas, formato também dos apêndices, das quelíceras também, e uma simetria bilateral, que é a divisão aí desses animais, ok? Mais adiante nós temos, com relação ao exoesqueleto, ele é impermeável e resistente, tá? Ou seja, a impermeabilidade é uma característica que confere, tá certo, a dificuldade do encharcamento aí de água pelo corpo do animal, tá certo? Então, eles vão ter aí esse benefício com relação à impermeabilidade, tá? Resistentes. Vão ter aí no exoesqueleto, como eu falei para vocês, a estrutura quitina e cálcio, revestimento e proteção, beleza? E também, isso tudo aqui vai proteger para a desidratação, ou seja, a perda de água deste animal, ok? Nós temos dois exemplos clássicos aqui. A cigarra, né? Aqui nós estamos tendo aqui a equidise, tá? E aqui nós também, por essa capa aqui transparente que você observa, será aqui também a equidise desse animal. Nós vamos conversar um pouco mais à frente, ok? Passando aqui nós temos, tá? Quanto a esse esqueleto novamente, revestido de quitina, tá? Evita a desidratação. A equidise ou muda, ela vai corresponder à troca do exoesqueleto, tá bom? Que vai permitir, ó, o crescimento desse animal, tá certo? Em um determinado tempo, em um determinado período, que vai ser a maturidade, a chegada da maturidade, tá certo? Mais adiante nós temos as características gerais com relação ao sistema digestório completo, tá, galera? Boca e ânus. Com relação à nutrição, são carnívoros, herbívoros, tá certo? Digestão aqui extracelular, fora da célula, extracorpórea, fora do corpo, ok? Sistema circulatório aberto, tá, pessoal? Não vai ter vasos sanguíneos, não vai ter artérias. O sangue é incolor, né? Que é uma característica que confere a eles, no caso dos mamíferos, eles vão ter aí a hemoglobina, que é um pigmento, né? Que é uma molécula responsável pela coloração do sangue, que é vermelha. Não vai haver transporte de gases, tá certo? Como há o transporte de gases nos mamíferos, né? No sistema circulatório dos mamíferos. Com relação ao sistema respiratório, nós temos o branquial e o traqueal. Alguns terão brânquias, tá? No caso aí dos crustáceos, outros traqueia, no caso dos insetos aqui, tá certo? Características gerais, olha só. Diferente entre as classes aqui, tá? Sistema nervoso ganglionar, que vai ser responsável aqui, os pelos, para percepção sensitiva, sensorial desse animal.
As antenas também serão estruturas responsáveis, que vão contribuir para isso, ok? Chegamos em reprodução. São dioicos aqui, tá certo? Fecundação interna. Desenvolvimento direto ou indireto. Direto quer dizer que o animal, ele já vai nascer pronto, e indireto que ele vai ter que passar aí por uma transformação, uma metamorfose, um equidise, uma muda. Fecundação interna, ó, é o encontro dos gametas masculino e feminino dentro do corpo do animal. E o metamorfose são as modificações que vão ocorrer durante as transformações até a fase dele de adulto. Tá certo? No caso, nós temos aqui, como exemplo, a traça e o gafanhoto. Ok? Mais adiante, tá? Nós temos aqui falando sobre a fecundação interna, mais uma vez, caracterizando os artrópodes como seres dioicos. Cada um vai ter o seu sexo, sexo masculino, sexo feminino. Desenvolvimento direto ou indireto. Metamorfose incompleta e completa, tá? Metamorfose incompleta, ela vai ser aquela que o organismo vai passar das fases de ninfa, tá? Até se tornar um adulto. Ou seja, aqui no caso o gafanhoto, a fase dela, fase do gafanhoto de ninfa, até o desenvolvimento, chegando à maturidade. E chegando assim à maturidade aí, a possibilidade de reprodução. Tá certo, pessoal? No caso aqui, os artrópodes, tá? A metamorfose completa, no caso das borboletas, né? Que são a larva, só para não confundir larva com lava, tá, pessoal? Larva será aqui o inseto, tá? Que vai se preparar em uma determinada fase de sua vida, tá? Dentro de um casulo, vai aqui hibernar, tá certo? Em um curto período, para que ele possa se transformar em uma linda borboleta, tá certo? Mais adiante, nós temos aqui, tá, as principais classes, que são as seguintes. As principais classes, que nós teremos: aracnídea, xilópoda, tá certo? Xilópoda, diplópoda, tá bom? Xilópoda, diplópoda aqui, insecta aqui, tá? Crustácea aqui e aracnida ou aracnídea aqui, certo? Divisão do corpo, número de apêndice, patas e as antenas. Opa, agora a gente começa a ter um pouco mais de atenção para saber a quantidade de patas de cada um. Você está observando aqui a aracnídea, né? São um conjunto de 8 patas, tá certo? Em que essas 8 patas, 4 são de cada lado. Nós temos aqui os apêndices, a divisão tórax, cefalotórax, aqui, tórax aqui dela, tá certo? No caso aqui nós temos a xilópoda, tá? Várias patas aqui, tá certo? Inúmeras patas no corpo do animal. Nós temos a crustácea, no caso aqui a gente tem um caranguejo. Só ressaltando que aqui esse exemplar dos crustáceos é um caranguejo. A gente vai ter também o siri e a lagosta, tá certo? A lagosta ela vai ter um corpo mais alongado e o siri vai ter as patas traseiras, o par de patas de nadadeira, em formato, tá, de nadadeiras planas, justamente para contribuir para o seu nado. Agora, os caranguejos, como são seres que vivem, né, no mangue, na lama, não vão precisar, né? Suas patas são adaptadas para o meio terrestre. Aí nós temos a diplópodas, tá? Que é um par de patas por segmento, e a insecta, tá certo, pessoal? Aí aqui nós temos, tá? Alguns serão alados, outros não. Alguns vão possuir asas, outros não. Divisão do corpo, cabeça, tórax e abdômen, tá? Número de patas, 3 patas para cada lado, um par para cada lado, tá certo? Olha só a classe crustácea, tá? Aquático e terrestre. Exoesqueleto de cálcio aqui, tá certo? Uma proteína que vai conferir resistência, tá? Isso é a proteína, porque na verdade o mineral é o cálcio, tá certo? Aí nós vamos ter aí o exoesqueleto de quitina, tá? Que é uma proteína, e no caso cálcio, sais minerais. A gente tem aqui os camarões e a lagosta, como eu falei para vocês, tem um corpo mais alongado, tá certo? No caso desses animais, esses sim terão cefalotórax,
tá? Voltando aqui para mostrar para vocês que no caso das borboletas e outros insetos, nós vamos ter cabeça, tórax e abdômen. Já no caso, esses animais, os crustáceos, terão cefalotórax e abdômen, ou seja, o tórax ele vai ser agregado à cabeça, tá certo? A região da cabeça, tá bom? 5 pares de patas e 2 pares de antena aí para percepção sensorial. É válido lembrar também com relação à importância ecológica. Existem animais, esses animais, principalmente os caranguejos, as lagostas, têm o período do defeso. Então, para que a gente contribua, para que a natureza possa se estruturar e ter o seu devido tempo para organizar aí o número de espécies a serem produzidas e nós não interferimos na cadeia alimentar desses animais, temos que respeitar o defeso, que é o período que esses animais irão se desenvolver, se reproduzir, a reprodução, ok? Classe aracnida aqui, terrestre, nós temos os pedipalpos, que são sensoriais, os pedipalpos aqui, sensoriais, tá? As quelíceras, que são as capturas de presas, estrutura responsável para capturar as presas, ok? Cefalotórax também, como os crustáceos e abdômen, número de patas 4 de cada lado. E antenas também, responsável para o mecanismo, a percepção sensorial desses animais, tá certo? Classe xilópoda aqui, o quilópoda, tá certo? A classe quilópoda nós temos 1000 patas, tá? Várias patas carnívoras, predadores também, possuem veneno, tá, pessoal? Cabeça e abdômen, a divisão do corpo, um par por segmento de patas e antenas, um par e longas, responsável pela percepção sensorial, tá? A classe diplópoda, tá? Herbívoros enrolam-se sobre a ameaça, tá certo? Então aqui eles também são de sua divisão, assim como a quilópoda, xilópoda, tá? A quilópoda vai ter a divisão aqui cabeça e abdômen. Número de patas, 2 pares por segmentos e um par de antenas curtinhas, tá certo? Galera, olha só, é isso, tá certo? Nosso slide chegou ao fim. Com relação à reprodução, nós também temos que saber que são seres sexuados, tá? Ou seja, são dioicos, eles vão precisar aí fazer a fecundação, vai haver o acasalamento, a cópula, que será responsável aí para produzir essa reprodução entre esses seres. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima e estudem. Bons estudos aí para vocês.